Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui hoje para ler um texto da irmã Daniela Rocha Endlich Soares. Ela é educadora cristã e psicanalista, ela é de Viana, Espírito Santo. Ela escreveu para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, o texto chamado O Evangelho do Arrependimento. Então, como foi a irmã Daniela Soares quem escreveu o texto e não fui eu, o que eu vou fazer? Vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Olha, a nossa leitura hoje está em Romanos 2, de 1 a 4. Mas eu gostaria de ler para vocês também, no capítulo 1 de Romanos, o que o irmão Paulo escreveu nos versículos 28 até o finalzinho do capítulo. Por quê? Porque o capítulo 2 vai falar do julgamento de Deus. Então, nós leremos só 4 capítulos dele. Mas, quando a gente fala do que Deus está condenando, o que ele julga, nós precisamos saber um pouquinho o que vem antes no texto, tá bom? Então, eu vou ler Romanos 1, versículos 28 até o 2, de 1 a 4, tá? E assim, ó. O capítulo 1, uma das coisas que vão ser ditas é sobre a ira de Deus sobre o pecado. E no versículo 28 diz assim, ó. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, quer dizer, as pessoas, né? O irmão Paulo está falando aqui das pessoas que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, que é uma coisa que acontece hoje em dia também, né? Tem pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas tem outras que fazem pouco, né? Eu tenho um grande amigo que ele acha tudo isso uma besteira, né? Então, só o Senhor para ter misericórdia dele. Então, aqui diz assim, que uma vez que consideram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícias e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecerem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Mas ainda assim, continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam também os outros a fazê-lo. E aí vem o nosso texto de hoje, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo. Porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos os que praticam tais coisas. Uma vez que você julga os outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Senhor Jesus, que tu possas encher o teu coração, encher o nosso coração com a tua palavra, que nós possamos entender o que lemos, que possamos colocar em prática. Ó Pai, que nós busquemos a cada dia sermos pessoas melhores, que possamos sempre estar colocando aos pés de Jesus Cristo todas as nossas culpas e para sermos lavados pelo sangue dele. Obrigada, Jesus, obrigada, Deus, obrigada, Espírito Santo, que tu sempre está conosco. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, esse texto aqui da irmã
Daniela Soares, chama-se o Evangelho do Arrependimento. E ela escolheu o versículo 4 para ser o versículo de referência. E diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Bom, a gente não precisa ser profundo, estudioso, né? Ser mega master plus na palavra de Deus para perceber que a mensagem do Evangelho é um chamado para o arrependimento. Então, tudo o que está escrito na Bíblia, do começo ao fim, é mostrar para o homem que ele precisa de Jesus Cristo. Ele tem que reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, tem que arrepender de tudo que fez errado, se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Então, a grandeza de Deus e do seu amor em contraste com a postura do pecado da humanidade e de cada um de nós. Isso nos leva o quê? A suspirar com pena, né? Devido à nossa condição. Porque Jesus dizia para a gente se arrepender, pois o reino dos céus estava próximo, né? Que está lá em Mateus 4,17. Então, esse é o Evangelho. Essas são as boas novas, né? O Evangelho quer dizer que boas notícias. Então, nós temos que ter esse discernimento de percebermos quem somos e nos lembrarmos que sempre quando a gente aponta um dedo para alguém, tem no mínimo 4 apontando para nós. Então, nós não somos melhores que ninguém. E lembre que a palavra falou, né? Aqui ele está dizendo de pessoas perversas, cheias de pecado, de ganância, ódio, inveja, homicídios, discórdia, engano, malícia e fofocam. Espalham calúnias, engano, malícias e fofocam, espalham calúnias e odeiam a Deus. São insolentes e orgulhosos. Então, veja bem. Então, aquele que é homicida, ele não é pior que o fofoqueiro. Isso é muito grave, né, irmãos? Aquele que é encrenqueiro é tão ruim quanto o ganancioso. Aquele que tem inveja é tão ruim quanto que odeia o irmão ou que tem malícia. Então, não tem ninguém bom, né? A Bíblia diz que não tem ninguém bom, nenhum sequer. Então, nós temos que ficar atentos que não existe realmente um pecado menor do que o outro, né? Diante de Deus, nós todos somos pecadores e precisamos da misericórdia dele. Então, para a gente poder entrar no reino de Deus, nós temos que ter um olhar para nós mesmos, nos lembrando, nos avaliando e sabendo quem nós somos, né? Nós temos que fazer uma análise bem honesta e aberta de que somos e de que nós precisamos, assim, demais de Deus. Nós precisamos do perdão do Senhor, porque senão de nada vai valer a nossa vida. E esse arrependimento vai fazer com que a gente nos leve a uma posição em que o Senhor deseja nos colocar, que é uma posição de dependência em relação a Deus, para que a gente seja justificado pelo sangue de Jesus. Quando você faz uma análise de si mesmo, do seu interior, de quem você é, e você reconhece que sem Deus você não é nada e que você precisa de Jesus Cristo, e você reconhece o sacrifício que ele fez por você na cruz, aí sim, você é resgatado e Jesus te lava com o sangue dele, né? Então, como a gente fala para as crianças, né? Jesus deixa o coração da gente limpinho, né? Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração, né? Não era assim que as crianças cantavam ou cantam, enfim. Então, a gente não pode deixar o espaço tomar conta das nossas vidas, entendeu? De forma que o conteúdo fique cheio de maldade. Não, não podemos não. Todo dia é dia de a gente se apresentar a Deus, dizer para o Pai que nós nos arrependemos. E assim, nós temos que dar nomes aos pecados, né? Não pode ser assim, Senhor, me perdoa pela multidão dos meus pecados. Nós temos que dizer a Deus, Senhor, olha, hoje eu fui arrogante, hoje eu maltratei uma pessoa, hoje eu fui gulosa, hoje eu falei mal de não sei quem. Nós temos que reconhecer aquilo que fazemos de errado para que possamos confessar a Deus os nossos pecados e Ele nos purificar de toda injustiça. Senão, não dá. Então, não é porque uma vez você reconheceu o sacrifício de Jesus
que está tudo resolvido em termos de santificação e de se tornar uma pessoa melhor, né? Então, a bondade de Deus vai sempre levar a gente na direção de desejar uma mudança, pois o pecado não é o nosso alvo. Ele não pode nos satisfazer. Pelo contrário, o pecado tem que nos entristecer. Se nós não ficamos tristes com o pecado, tem alguma coisa errada. Temos que reavaliar a nossa conduta. Então, o arrependimento tem como fruto a mudança de atitude. Não é só um sentimento, né? Porque o sentimento de uma coisa que a gente fez errada é remorso. E remorso não necessariamente vai nos levar a Deus. O que vai nos levar a Deus é o arrependimento, porque você pode ter remorso e fazer de novo, né? Então, muitas pessoas pensam que a bondade de Deus serve para quê? Para passar um pano, né? Tipo, para deixar debaixo do tapete, para cobertar aquilo que a gente faz de ruim, como se Deus fosse uma pessoa totalmente irresponsável, né? Fechando o olho para as nossas falhas, não é assim. Então, sempre que a gente olha para a bondade de Deus, a gente tem que ficar constrangido e falar assim, não, eu não posso carregar isso dentro de mim. Eu tenho que mudar a minha mentalidade e mudar totalmente a minha vida. Eu vou usar como exemplo uma historinha a respeito de uma xícara de café. Você sabe, quando você vai andando por algum lugar, segurando uma xícara de café e de repente alguém lhe empurra e faz com que o café caia no chão, né? Aí eu pergunto para você, por que você derramou o café? Aí você vai me dizer, porque alguém me empurrou. Muito bem, a resposta está errada. Você derramou café porque era café que você tinha na caneca. Se você tivesse chá ou se você tivesse água, era aquilo que você ia derrubar. Então, o que nós temos que ter em mente é assim, que quando a vida sacode a gente de uma forma assim irremediável, né? E você se derrama, você vai perceber que não dá para andar pela vida fingindo que a sua caneca tá cheia de virtudes, que só tem coisa bacana dentro de você. Mas quando alguém te empurrar, a vida te empurrar, a verdade vai sair à tona, né? Aí todas as pessoas vão ver o que tem no seu interior. Aquilo que o Senhor já está olhando é aquilo que você vai derramar, né? Então, sempre que a gente derruba alguma coisa na vida, do nosso interior sai a verdadeira luz, né? Que luz que nós temos deixado sair de dentro de nós, né? Então a gente tem que perguntar, né? Se nós fôssemos uma caneca, o que tem dentro da nossa caneca? Será que nós temos uma prática de todo dia nos arrependermos, confessar os nossos pecados para Deus? Quando a vida fica mais difícil, o que você vai derramar? Quando você está alegre, derrama agradecimento. Quando você está em paz, derrama bondade, humildade. Mas quando você está com raiva, você derrama amargura, palavras duras, reações que não fazem bem a ninguém. Então, meus irmãos, você vai escolher aquilo que você vai derramar. Então, você tem que trabalhar e encher a caneca do seu coração com aquilo que Jesus Cristo tem ensinado. Paciência, solidariedade, generosidade, amor para com os outros e principalmente se arrepender de todos os seus pecados. Então, o que estiver dentro da sua caneca é responsabilidade sua. E aí, se a vida te sacudir, e às vezes a vida sacode de forma muito forte, sacode muito mais do que a gente pode imaginar, você tem que se lembrar que o Senhor já morreu na cruz. Ele já fez a parte dele. Agora você é responsável pelo que você tem dentro da sua caneca. O que é que tem dentro da sua caneca? Bom, meus irmãos, o nosso manancial termina assim, Sempre que olhamos para a bondade de Deus, seremos constrangidos a uma mudança de mentalidade e, consequentemente, de vida. Amém? Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, que em 2021, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades. Irmãos, só para reforçar, lembrem-se de orar pelo Afeganistão, tá bom? Beijo, tchau.